Olá a todos os participantes do segundo Simpósio Fluminense de Zoologia, que está sendo promovido pela Liga Acadêmica de Biodiversidade Animal, da UF. Eu me chamo Anderson Osório e aqui eu vou estar apresentando um projeto que eu fiz na minha iniciação científica, que foi apoiado pelo CNPq, que se intitula Histologia Craniana do Anfíbio Aquático Brasileiro Ctonerpeton noctinect, focando no crânio e o aparato iobranquial. Bom, essas aqui são as três ordens viventes dos anfíbios, que são os primeiros vertebrados a conquistarem o ambiente terrestre cerca de 370 milhões de anos atrás, durante o período Devoniano. E por mais que esses animais apresentem características morfológicas bem distintas, a gente tem que lembrar que eles ainda são um grupo monofilético, ou seja, é um grupo que apresenta um ancestral em comum e que compõe todos os grupos, né? Como, por exemplo, os anuros, os caudatas, que são as salamandras, e os gimnofionídeos, que são as cecílias. O conhecimento da morfologia e da biologia das espécies das cecílias está baseado em amostras muito pequenas e associado ao estilo de vida delas, que é principalmente terrestre e fossorial, quando adulto, ou seja, elas são escavadoras, as amostragens desse grupo é muito pequena. E as cecílias não apresentam membros nem cintura escapular, nem cintura pélvica associada ao seu esqueleto. E o esqueleto pós-crânio desse animal é geralmente constituído por uma série de vértebras com costelas. Então, o crânio é uma fonte muito boa em busca de caracteres, para a gente poder levantar informações importantes da sistemática e ecologia e diversos estudos desse grupo de animais tão pouco conhecidos. Bom, as cecílias não apresentam membros nem cinturas associadas. E, como eu disse, as cecílias também apresentam o hábito fossorial, o que faz com que elas apresentam olhos muito reduzidos e muitas vezes quase eles não apresentam função alguma, a não ser diferenciar o claro do escuro. E esses olhos reduzidos, eles também são cobertos muitas vezes de uma camada óssea ou uma camada de pele. Uma outra característica interessante desses animais, que só esses animais dentro dos anfíbios e dentro de todos os outros vertebrados possuem, que é um tentáculo quimiomecano-sensorial que eles utilizam para caçar presas e para se locomover no substrato. Além disso, devido ao seu hábito escavador, eles apresentam um crânio bem ossificado, com sobreposição de tecidos ósseos, junção de tecido conjuntivo, e muitas ossificações quando esse animal fica adulto. Além disso, eles apresentam uma distribuição pantropical, ou seja, está presente em todos os trópicos, aqui na América do Sul, na África, na região Indo-Malásia também. E acredita-se que devido a essa distribuição, por causa que esses animais tiveram uma origem gondomânica, ou seja, na parte de baixo do globo, ali durante o período Triássico e Jurássico, como você consegue observar nessa filogenia ao lado. E taxonomicamente são distribuídas em 10 famílias e 214 espécies. Mais especificamente falando da família Tiflonectide, elas são um grupo de cecílias que foi descrito por Taylor em 1968 para poder agrupar as cecílias aquáticas e semiaquáticas aqui da América do Sul. Elas apresentam algumas adaptações morfológicas que são para o hábito de vida aquático, como, por exemplo, a região da cloaca sendo diferenciada para cópula, obturadores musculares nas narinas, desculpa, para poder, ao se locomover pela água, eles conseguirem fechar e abrir as narinas. E, além disso, taxonomicamente, são descritos 5 gêneros dentro de 14 espécies. Bom, os objetivos desse trabalho foi principalmente descrever a histologia craniana no Ctonerpeton noctinect. Além disso, também comparar com as cecílias com crânios já descritos e comparar também o aparato e o branquial desses animais. Com materiais e métodos, eu utilizei 10 espécimes, sendo 6 adultos e 4 juvenis. Bom, para poder tirar essas fotografias, eu e meu orientador, tratamos esses animais com um processo chamado de afanização, que ele consiste em tingir os ossos do corante vermelho
e tingir as cartilagens com corante azul, que é o Alcian Blue e a Lisarina Red. Nesse indivíduo, nós temos um indivíduo adulto, então por isso todo o crânio está com a coloração vermelha. Aqui, já com os resultados do meu trabalho, está o desenho bem simplificado do crânio desse animal. E como algumas características, nós podemos ver que ele é largo anteriormente e lateralmente na porção do quadrado escamossal, bem aqui nessa região aqui. Além disso, o frontal, ele é quase totalmente retangular. O parietal, ele, por sua vez, é um osso mais extenso de todos esses três aqui que compõem o teto do crânio, que é quase completamente retangular também. Na região, aqui nessa vista ventral, nós podemos observar que o osso basal é o maior elemento do crânio, e além disso ele ajuda a formar a caixa craniana. Esse osso ele é formado pela fusão de vários ossos durante a ontogenia desse animal. Além disso, com o clareamento dos tecidos moles, nós conseguimos observar que esses animais apresentam um grupo de forames na região posterior, na região anterior do crânio, bem na frente, nesses ossos frontais, como o naso pré-maxilar e o frontal. Nós achamos que isso é um sistema sensorial para que esses animais utilizam para poder caçar e se locomover na água. Além disso, nós encontramos uma homologia que é o pré-frontal, que pode se observar posterolateralmente do naso pré-maxilar e anterolateralmente, que com frontal, ele apresenta um pequeno osso que encobre essa região tentacular orbital inteira e parece estar completamente fusionado ventralmente com o maxilo palatino. Nós conseguimos observar isso bem aqui, que ele não está totalmente fusionado. E com base na posição atual e conhecimento de todo o desenvolvimento dos ossos pré-frontais em outros tiflonictídeos, a gente considera que essa parte é um elemento homólogo ao pré-frontal e não parte do maxilo palatino, como descrito em outras bibliografias. Para finalizar, o aparato base branquial ele é bem parecido com o já descrito anteriormente. O base branquial primeiro, ele é fundido com o cerato hial anteriormente e junto forma um elemento mais anterior da caixa do crânio, do aparato de branquial. Além disso, forma uma estrutura semelhante a um M. O cerato branquial segundo, ele é livre nos dois espécimes. E os cerato branquiais 3 e 4 também são fundidos, formando a parte mais posterior do aparato. Além disso, eles apresentam uma grande cartilagem aritenoide no centro do aparato, que é por onde passa uma longa traqueia. Aqui está a bibliografia principal do meu trabalho. Agradeço muito a sua presença.